Muitos ateus perguntam-se: será que Deus existe? Se Deus existe, por que existe tanto mal no nosso mundo? E por que existem muitas tragédias no nosso mundo? E aonde está Deus em meio às tragédias? Aonde está Deus em meio ao sofrimento? Aonde está Deus em meio às perdas? Aonde está Deus em meio às inundações? Queridos, no vídeo de hoje vamos responder essas questões. Por isso eu quero convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, a nossa página do Facebook, o nosso TikToker, o nosso Quai e também o nosso Instagram. Estaremos a deixar os links abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos fala o seguinte a respeito desse assunto. Embora que muitas pessoas não acreditem na existência de Deus e também que muitas pessoas não acreditam que Deus está sempre do nosso lado, em meio aos problemas, em meio às tragédias, mas a Bíblia ela nos fala algo tão interessante. Veja o que a Bíblia diz no livro de Salmos. Diz o seguinte: não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Ele é exaltado no seu trono e desce dali para observar o que acontece no céu e na terra. Na verdade, o livro de Salmos ele quer nos dizer que Deus realmente se importa conosco. Muitas pessoas dizem que Deus não se importa conosco. Muitas pessoas dizem que Deus não se preocupa conosco. Mas a Bíblia diz que Deus está lá no seu trono e é exaltado no seu trono pelos anjos. Assim também na terra Deus é exaltado pelos seres humanos e Deus desce mais uma vez para observar a terra e ver o que é que está acontecendo sobre a face da terra. E a pergunta que os irmãos poderão me colocar é a seguinte: se Deus ele desce para observar a terra, por que existem tantas guerras? Por que existe tanto sofrimento? Por que existem tantas perdas? E por que sofremos tanto nesse mundo? Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo o sofrimento que nós enfrentamos dia após dia é o resultado do pecado. E todo o sofrimento que nós enfrentamos dia após dia, todas as guerras que nós temos assistido, tudo isso é levantado pelo Satanás, pelo inimigo de Deus, para difamar a Deus e, acima de tudo, para distorcer a verdade de Deus e para nos fazer perceber como se fosse Deus não nos ama. Mas, na verdade, Deus está sempre do nosso lado, Deus se preocupa conosco e Deus, claramente, ela nos ama bastante e Deus nos ama muito. E o livro de Salmos também vai dizer que Deus, ele habita lá no seu trono. Mas estando lá no seu trono, ele não deixa de se preocupar. Deus é ele que nos protege, Deus é ele que nos sustém e também Deus é aquele que nos cuida dia após dia. Pois tudo acontece pela vontade do Senhor, nosso Deus. Veja o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: eu digo isso a vocês para que por meu intermédio vocês encontrem paz. Vocês sofrerão nesse mundo, mas sejam corajosos, eu venci o mundo. A Bíblia nos fala que o mundo em que nós vivemos não é o nosso lugar. Nós temos que viver com essa consciência plena de que o lugar em que nós estamos é um lugar de passagem. Nós somos passageiros, nós somos aqui simplesmente viajantes. E se assim nós somos, não precisamos de nos contentar com as coisas desse mundo e também não precisamos de nos contentar com a vida que levamos aqui na Terra. Por essa razão que nós sofremos tanto, pois somos viajantes nesse mundo. O lugar em que moramos não nos pertence. Esse lugar não é nosso. E a Bíblia diz, por isso que no mundo sofrereis. Mas a Bíblia vem nos dizendo uma coisa tão importante. Diz que tenham coragem, tenham bom ânimo e, acima de tudo, sejam fortes e corajosos. Por que nós devemos ser fortes e corajosos? Devemos ser fortes e corajosos porque no mundo em que vivemos, nós lutamos contra o inimigo de Deus, que é Satanás. E, acima de tudo, também não devemos nos esquecer que o mundo em que nós vivemos é governado pelas forças malignas. Mas, porém, do nosso lado, temos Deus. E também nós enfrentamos o grande conflito dia após dia, onde existe uma luta entre bem e o mal. É por essa razão que nós enfrentamos tanto sofrimento. E nesse grande conflito, todos os lados querem você. Mas saiba você o que deve escolher, ou seja, Deus nos deu o livre arbítrio para que nós possamos escolher de que lado nós precisamos ser. Se nós estarmos com Deus, nós sofreremos claramente, pois o inimigo virá nos atacar dia após dia. O inimigo vai trazer destruições. Lembre-se da vida de Jó. Jó foi um homem honesto, foi um homem íntegro, foi um homem reto, foi um homem que respeitava a Deus. Mas um belo dia, Satanás veio atacar a vida de Jó, veio tirar tudo que Jó tinha e Jó passou a padecer uma grande enfermidade. Mas em meio a todas essas coisas, Jó manteve-se na esperança de que Deus vai sarar e que Deus irá devolver tudo aquilo que Satanás havia lhe tirado. E nós vemos no capítulo 42 de Jó, a Bíblia dizendo que Jó, Deus lhe devolveu todas as coisas. Deus lhe abençoou e, acima de tudo, Deus lhe sarou. É isso também que acontece conosco na nossa vida. Satanás nos ataca de todas as formas, Satanás tira de nós a paz, Satanás tira de nós o sossego e, acima de tudo, Satanás nos faz sofrer, nos deixa angustiados
cria desentendimento nos relacionamentos, nos dá desemprego e, acima de tudo, nos faz sofrer e até cria tragédias em nossa vida e até ele mesmo cria mortes em nossas famílias. Mas, porém, nós temos que ser corajosos e firmes na palavra de Deus e, acima de tudo, temos que manter a chama da esperança acesa em nossa vida. Assim como Jó manteve-se firme e assim como Jó manteve a sua esperança. E o fruto da esperança é o quê? É a vitória. A vitória em quê? Em Jesus Cristo. Mas, porém, a Bíblia ela quer nos chamar a atenção de que nós precisamos sermos fortes e corajosos, porque nós assim venceremos o mundo, assim como Jesus venceu o mundo. Na verdade, Satanás ele sabe que já foi vencido pelo Cristo, quando Cristo morreu naquela dura cruz por mim e por você. No mundo tereis aflições. É por essa razão que nós sofremos, mas essa não é a vontade de Deus. Na realidade, Deus existe e Deus se preocupa conosco. Veja mais o que a Bíblia nos diz. Diz o seguinte no livro de 1 de João 5, no verso 4 a 5, diz: porque todo aquele que é filho de Deus vence o mundo, é isto que nos dá a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Com fé nós venceremos, com fé nós iremos passar todas as coisas. Tudo que nós enfrentamos é o resultado da prova da nossa fé. E um dia, através da nossa fé, teremos grandes vitórias em nossa vida e nós venceremos e estamos a vencer esse mundo. Se nós estarmos conectados com Deus, alimentarmos a nossa fé e continuarmos nessa fé, venceremos todos os obstáculos, todo o sofrimento e também todas as tragédias que Satanás nos lança e nos coloca. Veja o livro de Salmos 34, 19, diz: se alguém é justo, pode passar por muita dificuldade, mas o Senhor o livra de todas as coisas. A Bíblia diz: o justo sofrerá, o justo passará por aflições, o justo terá perdas, o justo passará por momentos dolorosos da vida. Mas lembre-se que Deus o livrará de toda. Lembre-se mais uma vez da vida de Jó. Jó foi um homem justo, passou por muitas tribulações, muito sofrimento, muita angústia e muita agonia. E também passou por muita dor em relação à sua doença, à sua enfermidade. Mas Jó era um homem justo e íntegro a Deus. Continuou nos caminhos de Deus e Deus o livrou de toda enfermidade e também Deus o livrou de todos os seus problemas. E acima de tudo, Deus o abençoou grandemente, abundantemente. Por isso é muito importante estarmos sempre na presença do nosso Criador Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é muito bom conosco e Ele tem nos cuidado. Veja o livro de Romanos que diz, Romanos 8, 35 a 37, diz o seguinte: o que vai nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, a dificuldade, as perseguições? Será a fome, a miséria, o perigo ou a morte? Mas em todas essas coisas, temos a vitória total por meio de Deus, que nos demonstrou o seu amor por nós. A Bíblia é clara em dizer que nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem o sofrimento, nem as perdas, nem os desastres naturais e nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que amam a Cristo e todos aqueles que o buscam dia após dia não serão separados do amor de Deus. Deus está sempre do seu lado. Deus está sempre do nosso lado. Deus é quem cuida de nós e Deus se preocupa profundamente conosco. E lembre-se que o livro de Salmo nos diz que quando nós sofremos, Deus sente a dor do nosso sofrimento. Deus se compadece de nós. Deus sofre conosco. Por isso, querido, segure a mão de Deus. Caminhe com Deus. Não desista dessa luta. Lute com fé. Tenha esperança que todos os problemas que você hoje está a enfrentar, você vai vencer com Cristo. Porque você tem sangue de Cristo que está correndo nas veias do seu corpo. E você tem um poder que reside dentro de você. E você é forte o suficiente para poder ultrapassar todas as coisas. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus não coloca fardo que nós não iremos suportar. Todos os fardos que nós somos colocados, porque Deus confia que nós somos capazes de suportar e de ultrapassar todas as coisas. Veja mais uma vez o que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse 21, no verso 1. Diz: depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia mais. A Bíblia nos deixa claro, diz que o sofrimento um dia vai acabar. Tudo que nós estamos a passar hoje é o resultado e as consequências do pecado. E um dia, todas essas coisas irão acabar. Deus vai purificar essa terra. Deus vai purificar esse mundo com fogo e enxofre. E todos aqueles que não buscam a Deus serão devorados por fogo e enxofre. Mas, porém, você que busca a Deus será salvo, será levado com Cristo para os altos céus, para um lugar onde que não haverá mais luto, onde que não haverá mais sofrimento, onde que não haverá mais dor, onde que não haverá mais choro nem pranto.
Por isso, querido, é muito importante estarmos com Deus e de lembrar para você que o sofrimento um dia vai acabar, a guerra um dia vai acabar, as dificuldades, os problemas, o desemprego, a fome, tudo quando nós passamos nesse mundo, um dia vai acabar. As doenças, as pandemias, todas essas coisas vão acabar quando Cristo vier. E veja mais o que a Bíblia diz. Diz o seguinte, Apocalipse 21:3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. Então o próprio Deus estará com eles, e ele será por Deus. Nós iremos habitar com Deus. Iremos ver Deus face a face. Estaremos com Deus, e nós seremos o povo de Deus, e Deus será o nosso Deus. Que maravilha, que alegria essa mensagem. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de fortificação, uma mensagem de consolo, uma mensagem de encorajamento. Precisamos estar sempre na presença de Deus e o buscarmos, para que nós possamos estar com Cristo quando Ele vier. Veja mais uma vez no livro de Apocalipse o que vai dizer. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. A morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Que maravilha, que alegria que nos encontramos na palavra do Senhor. Iremos morar num lugar onde que não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem pranto. Mas para isso, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos tomar a decisão de estarmos sempre ao lado de Cristo, de o buscarmos, o adorar e, acima de tudo, de nos entregar totalmente na sua palavra, de nos entregar totalmente nos seus mandamentos, nos seus preceitos, nos seus caminhos. E buscarmos diariamente a salvação em Jesus Cristo. Lembre que somos salvos pela graça. Nós somos salvos de graça, somos salvos de borla. Deus quer nos salvar, mas nós precisamos fazer um esforço. Lembre-se que Deus está sempre do nosso lado. O sofrimento que passamos não é pela vontade de Deus. Satanás provoca todas essas coisas para que nós possamos duvidar do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Temos uma condição da salvação: crer em Jesus, professar a sua fé e segui-lo dia após dia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E ajude o nosso canal a crescer. E também não esqueça de seguir as nossas plataformas digitais. O nosso WhatsApp, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso TikTok e também a nossa página do Quai. O link estará na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, te espero e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.